Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso culto dessa noite. Hoje é culto da família e é a ceia do Senhor, amém? É mais um dia para que viemos renovar a nossa aliança com o Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmo 107. Salmo 107, amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Salmo 107, primeiro. Amém? Vamos nos colocar em pé, em referência à palavra do Senhor, amém? A palavra do Senhor diz assim: louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Esse salmo nos exalta, exorta a dar graça ao Senhor, reconhecendo que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Este versículo serve como um chamado à gratidão e a um reconhecimento da fidelidade de Deus, que se manifesta em sua bondade. O versículo que fala sobre o amor eterno de Deus é uma mensagem de esperança e confiança. Ele nos lembra que Deus é bom e que seu amor dura para sempre. Ele nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, podemos contar com a ajuda e a proteção de Deus. E acima de tudo, Ele nos lembra que devemos dar graças ao Senhor, porque tudo que Ele faz, porque tudo que Ele fez e por tudo o que Ele é. Amém? Glória a Deus. Que nós podemos dar graça ao Senhor, ter gratidão ao Senhor ao tempo todo. Amém? Porque independente dos nossos dias difíceis, o Senhor é bom. Amém? Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por estar aqui mais uma vez, Senhor, te louvando, te engrandecendo o teu santo nome. Te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor continue ainda falando conosco, Senhor. Que nós podemos, Senhor, sair daqui de forma diferente. Que não viemos sair da mesma forma a qual entramos neste lugar. Que o Senhor venha, Senhor, trazer uma palavra segundo o desejo do teu coração na vida de cada um de nós aqui neste lugar. Te pedimos também, Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando os nossos lares, que o Senhor continue abençoando a nossa família, que o Senhor continue falando do teu amor para os nossos entes queridos. Te pedimos também, Senhor Jesus, pelo cada família aqui representada da tua igreja, que o Senhor possa continuar abençoando os lares, os celeiros, a família de cada um deles, Senhor Jesus. Também te pedimos, Senhor, pela tua casa, que o Senhor continue abençoando este lugar. Também te pedimos, Senhor, pelos nossos vizinhos, que ainda não conhecem a tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, trazer o desejo do teu coração na vida de cada um, para conhecer a tua palavra. Te pedimos, Senhor, e te agradecemos. É esse nosso pedido essa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Seus pensamentos ao altar do Senhor. Glorifique Ele, exalte a Ele. O universo chora, o sol se apagou. Eita, bonito! Seu corpo lá na cruz, sangue derramou o peso do pecado.
Ele levou, levou, levou. Ele levou sobre si. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre.
Levante sua mão bem alto e aplauda, aplauda, aplauda Ele. Aleluia. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Diga: em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas. Tua voz acalma o mar. Vitorioso, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não temo as ondas da tempestade. tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso És na batalha. não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Tu nos guarda, nos guarda. O guarda de Israel nunca dorme. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno teme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso És na batalha. não há O que temer. Em todo tempo tu me guardas. não temo as ondas. Da tempestade. Tua voz acalma o mar. E tira o medo que me assombra. Vitorioso És na batalha. não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Eu estou guardado em ti, Jesus, em ti, guardado em ti. Te amamos, te adoramos, te exaltamos. Em ti, canta igreja, portas eu posso. Em ti não há. Só quem crê canta, só quem crê canta. Em ti muralhas
és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, diga ninguém é como ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. mais uma vez, diga grandes coisas, grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados, cansados. Tu és, diga ninguém é como o nosso Deus. ninguém É como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Só quem crê, diga grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui neste lugar, na sua vida, na sua casa. Hey! Oh, 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 oh. Diga ninguém. Mais uma vez. Ninguém é como ninguém. Não há outro. Diga mais uma vez, ninguém. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Levante sua mão. Levante sua mão bem alto. E nesse instante você começa a declarar as bênçãos do Senhor, as maravilhas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estenda suas mãos em direção ao teu lar nesse instante e comece a declarar as bênçãos de Deus
sobre ti e a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus bens, sobre o seu trabalho, porque Ele tem o poder para fazer muito mais do que aquilo que imaginamos ou pensamos. Ele fará sobre a sua vida, a sua casa. Eu não sei qual o milagre que você veio buscar nesta noite, mas de uma coisa eu sei, que Ele tem poder para fazer sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele tem o poder. Grandes coisas vão acontecer Neste lugar irão acontecer as maravilhas, milagres, milagres. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer Neste lugar eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui neste lugar. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o momento de ofertarmos e dizimarmos na casa do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E, chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobravam, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o que tinha, tudo o seu sustento. Amém? Glória a Deus. Que você venha ofertar e dizimar na casa do Senhor com alegria. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Amém! Com as palmas adorando o Senhor, vamos lá! Por onde eu for, as suas bênçãos me seguirão. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada, a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, menor, transbordarei. Os meus celeiros fatalmente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Todo mundo, vamos lá! Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado.
preparou para nós. E em todas as coisas somos mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, yes. Em tudo que eu faço sou abençoado, yes. Por todo lado sou abençoado, yes. Em tudo que eu faço sou abençoado, yeah. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos estender nossas mãos para a gente estar orando pelo dízimo e pela oferta. Amém? Senhor, nosso Senhor, te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando cada pessoa que ofertou e dizimou na tua casa. Mas te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar aquela que não puderam, se for por falta de emprego, que o Senhor venha conceder na vida de cada uma delas. Também te pedimos, Senhor Jesus, pelo celeiro da tua casa, que o Senhor continue abençoando tremendamente. É isso que nós te pedimos esta noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos aos recados. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos uma campanha de 7 semanas consecutivas na presença do Senhor. Amém? É uma campanha abençoada, que você venha fazer parte, amém? Glória a Deus, amém, glória a Deus. Culto de jovem, dia 19 de julho, às 19h30, amém? Todos estão convidados em nome de Jesus, amém? Todo domingo nós temos culto da família, é às 19 horas, amém? Glória a Deus. Temos também a página no YouTube e do Facebook da igreja, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos à salinha, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, vamos estar orando pelas crianças, pela professora, amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nós te colocamos cada pequenino na tua presença. Te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. Também te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida dos teus pais, que continuem ensinando o caminho que devem seguir. Também te pedimos, Senhor Jesus, pela vida da professora, que o Senhor continue abençoando a vida dela, que o Senhor continue abençoando o trabalho, a família, o lar. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Hoje, os visitantes dessa noite, é a irmã Francisca, com o esposo, amém? Glória a Deus. E o Gabriel, amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé, os visitantes ficam sentados, vamos saudar em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Amém. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais um. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Ney. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Salve, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está feliz, glorifique e exalte o nome do Senhor. Amém? Porque Ele está aqui. E você pode perceber que hoje
é uma noite de festa, hoje é a noite de você renovar a aliança com o Senhor. Então eu creio que Deus Ele te trouxe aqui porque Ele tem algo para te entregar nesta noite. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Então eu creio, se você está aqui, porque é um propósito de Deus sobre a sua vida. E eu creio também que o Espírito Santo de Deus Ele te trouxe aqui. Então você está, fala assim para o seu irmão, pega no ombro dele e diz assim: você está aonde Deus quer que você esteja. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Muitas vezes você poderia estar no aconchego da sua casa. Muitas vezes você poderia estar lanchando ou fazendo ou jantando em algum lugar. Mas você está na casa do Senhor. O salmista disse: se alegrais quando dizer vamos à casa do Senhor. Então é um motivo de você alegrar o seu coração. Só de você estar aqui, você já é mais que vencedor. Porque eu creio que o inimigo ele fez de tudo para você não estar aqui. Muitas vezes Deus ele plantou, ao você acordar, Deus ele plantou no seu coração o desejo de estar aqui esta noite. Mas no decorrer do dia, o inimigo muitas vezes ele desanimou no teu coração. Muitas vezes o inimigo ele colocou obstáculos para você não estar aqui, mas você venceu e você está aqui. E eu creio, por você estar aqui, Deus ele vai te honrar no propósito que você fez com Ele. Eu gostaria que vocês colocassem em pé, abrissem as vossas Bíblias lá no livro de Isaías, no capítulo 38, no versículo de número 5. Isaías 38, versículo de número 5. Quem está comigo, diga amém. Amém? Todos encontraram, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Vamos aguardar. Isaías capítulo 38, somente o versículo 5. Amém? Amém? Assim diz a palavra do Senhor: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados Davi: ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas, e acrescentarei 15 anos à sua vida. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, mais uma vez, Senhor, para te adorar, para te exaltar, para que o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado, para que o teu nome, Senhor, venha a ser, Senhor, exaltado, Senhor, entre nós. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada palavra, Senhor, que sair da minha boca, que venha a ser diretamente, Senhor, do teu trono, que venha, Senhor, de agir sobre a necessidade de cada um que o Senhor trouxe aqui. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que saímos daqui, Pai, da mesma forma a qual entramos, mas que podemos sair daqui, Senhor, com a resposta a qual viemos buscar, que podemos sair daqui, Senhor, com um milagre, que podemos sair daqui, Senhor, curado, que podemos sair daqui, Senhor, transformado, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Então eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que remova, Pai, esse telhado espiritualmente, Senhor, e o céu, Senhor, desça sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja. Envia, Senhor, anjos serafins a este lugar, anjos a qual representa, Senhor, anjos de fogo, e que esses anjos, Senhor, tragam brasas vivas, Senhor, sobre as mãos, e que essas brasas, Senhor, sejam espalhadas, Senhor, sobre a tua casa, sobre a tua igreja, e que cada crente, Senhor, que for batizado, que seja renovado, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo. E te peço também, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que cada espírito imundo acampado, Senhor, ao redor da tua casa, ao redor, Senhor, da tua igreja, que dê retirada em nome de Jesus, porque se ele não sair, ele vai ser consumido com o fogo do teu Espírito Santo. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para que eu venha diminuir, Senhor, e teu Espírito Santo crescer sobre a minha vida. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Pode tomar o teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Deus, Ele fala para Isaías ir até a casa de Ezequias e falar para ele que Ele ouviu a oração dele. Fala assim para o seu irmão: Deus, Ele ouve a sua oração. É isso mesmo, igreja, que você está entendendo. Deus, Ele continua ouvindo a minha, Deus, Ele continua ouvindo a sua oração.
É através da tua oração que Deus ele cura. É através da tua oração que Deus ele liberta. É através da sua oração que Deus ele transforma. É através da sua oração que Deus ele faz milagre. Então é importante que eu e você, que nós oramos a Deus. A Bíblia diz que Deus ele conhece o meu, Deus ele conhece o seu sofrimento, que ele conhece a minha e a sua necessidade, mas ele quer ouvir da minha e ele quer ouvir da sua boca aquilo que você precisa. Mas quando você ora a Deus, a oração ela significa falar com Deus, e quando você fala com Deus, você permite que Ele haja na área a qual você está orando, a qual você está falando a Ele. Porque Deus ele não é astuto, igreja. Deus ele só age na minha vida, Ele só age na sua vida, se eu e você, se nós permitimos para que Ele haja. Então é importante você orar, mas muitas vezes o inimigo ele coloca na minha mente, ele coloca na sua mente, que Deus ele não ouve as nossas orações. Mas a Bíblia diz que os ouvidos de Deus está estendido para me ouvir, está estendido para te ouvir. Então a sua oração jamais ela será em vão. Fala assim para o seu irmão: é importante você orar a Deus. E Deus Ele ouve a minha oração, e Deus ele ouve a sua oração. Não é perdido, igreja, você gastar um tempo, você não gasta tempo com Deus. Na verdade, igreja, você investe tempo com Deus. Então nós temos que ter essa intimidade. Se pegar eu ou qualquer um que está aqui e colocar com outra pessoa, nós conversamos o dia inteiro. Mas muitas vezes quando colocamos o joelho no chão e falamos com Deus, a nossa oração não passa de 5 minutos. Porque não temos intimidade. Então nós temos que buscar essa intimidade, ter o hábito de orar, ter o hábito de falar com Deus. Você está ali, você é mulher ou homem, se a mulher está na sua casa ali, lavando a sua vasilha, pode falar com Deus que Ele está te ouvindo. Se você vai dirigir seu carro e estiver no trânsito, pode ir falando com Deus, pode ir orando com Deus. Pode falar com Deus a sua mente, porque Deus ele tem a capacidade de ler a sua mente. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. O tempo quem faz com Deus é você, igreja. Porque damos prioridade para muitas coisas. Eu convido pessoas para vir na igreja, ele diz: pastor, eu não tenho tempo. Eu falo: você tem tempo para jantar, você tem tempo para dormir, você tem tempo para almoçar, você tem tempo para ir ao seu trabalho, você só não encontra um tempo para ir à casa do Senhor. Muitas vezes você só não tem um tempo para falar com Deus, mas você tem tempo para fazer tudo. Eu costumo dizer, igreja, que um dia tem 24 horas, e durante uma semana ela tem 7 dias, e muitas vezes a pessoa, nessas 7 dias, nesse tanto de horas, 400 e poucas horas, ela não tem 2 horas para entregar para Deus durante uma semana. Então é importante você ter, igreja, essa intimidade com o Senhor. É importante você orar a Deus. Jesus ele diz assim: tudo aquilo que pedir em meu nome em oração, se crer já recebeu. Tudo aquilo que você pedir em oração, o meu Pai vai te conceder. E a Bíblia diz que Ezequias ele vai falar com Deus, e quando ele fala com Deus, Deus fala para ele: arruma a sua casa, porque em breve ireis morrer. E a Bíblia diz que ele se ajoelha ali. A Bíblia diz que aquele que se humilhar aos pés do Senhor, Deus vai ouvir. E a Bíblia diz que ele se ajoelha ali e começa a chorar. Ei, Deus não aguenta ver um coração aquebrantado, aleluia. As nossas lágrimas não foi feita, igreja, para chorar de tristeza, mas sim para a glória e glorificar o Senhor. E ali a Bíblia diz que ele se humilha e ele chora com a cara no chão, na presença do Senhor. E Deus vai lá em Isaías, aleluia. Olha o poder que Deus tem, igreja. Muitas vezes você ora a Deus, Deus não te responde, mas Deus ele vai lá e usa um vaso, aleluia. Por isso que Deus ele te escolheu, igreja, para ser um canal de bênção na vida do seu próximo, aleluia. E Deus vai lá no profeta Isaías, vai lá e fala assim: ó, vai lá, que meu filho está desesperado.
E eu ouvi a oração dele, aleluia. E manda dizer a ele que eu ouvi a oração dele, eu ouvi o clamor dele, e eu vi as lágrimas dele. O que eu quero te dizer, igreja, que todas as lágrimas que que rolou sobre a sua face, a Bíblia diz que anjos vieram acolher sobre cada uma, e Deus vai devolver cada uma delas em bênção sobre a sua vida. E eu acredito, igreja, que Deus fala para Isaías: vai lá, e pode dizer para ele que eu não só ouvi. Ei, o que eu quero te dizer, igreja, que Deus não somente ouve, mas Ele fala, Ele cumpre aquilo que está clamando no teu coração. E Ele diz: vai lá. Pode ir lá na casa dele, vai lá na casa do rei, vai lá no castelo do rei, aleluia, e diz para ele que eu ouvi as orações dele, eu ouvi as lágrimas dele, e ele não vai morrer, porque eu vou acrescentar mais 15 anos sobre a vida dele, aleluia. O que eu quero te dizer, igreja, que a oração é importante. A Bíblia diz que devemos confessar uns aos outros e orar uns pelos outros, e a oração do justo é poderosa e eficaz. Ei, e eu profetizo que só tem justo de Deus sobre essa igreja, aleluia. E eu profetizo que Deus ouve as suas orações, e eu profetizo, aleluia, que cada uma delas vão se realizar sobre a sua vida. Eu não sei por que você tem orado, eu não sei se você tem orado por uma cura, eu não sei se você tem orado por um milagre da parte de Deus, porque muitas vezes, igreja, aos seus olhos é impossível, mas só vê o impossível aquele que insiste, só chego e conquisto o impossível aquele que clama, aquele que ora. Eu costumo dizer, igreja, como que você vai obter um milagre se você não estiver presente no impossível, aleluia. Mas eu quero te dizer, igreja, que continue orando, continue firme, não desiste. Sabe por quê? Porque Deus não se agrada daquele que retrocede, Deus não se agrada daquele que desiste, mas se agrada do coração de Deus aquele que persiste, aleluia, aquele que insiste, aleluia. Por isso que a Bíblia diz daquela mulher que todos os dias ela batia na porta daquele juiz, aleluia, e todos os dias o juiz falava não para ela, mas todos os dias ela estava ali. O que eu quero te dizer, igreja, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está orando, mas todos os dias desça ao pé do Senhor, porque as coisas de Deus é a oposta do mundo. Quando você desce, porque não tem um lugar mais alto a você não está, a não ser aos pés de Deus, aleluia. Fala assim para o seu irmão: quanto mais você desce, mais Deus vai te exaltar. Por isso ele disse, Jeremias: desça na casa do olheiro, aleluia, desça, porque quando você desce, eu te exalto. Ei, o que eu quero te dizer, igreja, que as suas orações não é em vão. Continue orando, continue clamando, pode ser o tempo que for. A Bíblia diz que Daniel orou por 21 dias, aleluia, mas desde o primeiro dia que ele colocou o joelho e o rosto ao pó, a Bíblia diz que Deus ouviu e mandou a resposta. Eu não sei quanto tempo você tem orado, eu não sei quanto tempo você tem buscado. A Bíblia não diz quantos dias foi que Ezequias ele orou, mas a Bíblia diz que Deus respondeu, aleluia. Muitas vezes, igreja, Ele não responde no momento que você quer, porque Deus, Ele não tem relógio. Ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, o início e o fim, aleluia. O que eu quero te dizer, igreja, que muitas vezes Ele não responde no seu tempo, mas vai ter um momento que Ele vai te responder. E muitas vezes Ele vai responder, muitas vezes o que você não quer ouvir. A Bíblia diz que aquela mulher chegou e clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está em casa. A Bíblia diz que Jesus não se diz uma palavra. Ela saiu dali desanimada? Não. A Bíblia diz que ela continuou ali, ajoelhada aos pés do Senhor. Você tem que ter convicção, igreja, diante de quem você está. Ela tinha convicção que ela estava diante do Rei dos Reis, do Senhor, do Filho do Altíssimo, e ela sabia que Ele poderia mudar a história dela. E ela continuou clamando.
E quando Jesus abriu a boca, falou algo que ela não queria ouvir. Ele diz assim: eu não posso pegar o pão que eu tenho e dar aos cachorros. Mas ela disse assim, a fé dela era tão grande, ela disse assim: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da sua mesa. Jesus disse: seja conforme a tua fé. Quando você ora, igreja, a Bíblia diz que quando você ora e não duvida no seu coração, vai acontecer. Pode ser impossível para o seu filho, pode ser impossível para o seu pai, pode ser impossível para sua mãe, pode ser impossível para o seu vizinho, pode ser impossível para o seu pastor. Muitos podem dizer que você estava sonhando alto, como falaram para José, mas aconteceu. Então por isso, igreja, que você tem que orar. A Bíblia diz lá em Salmos 34:15, que os olhos do Senhor contemplam o justo, aleluia, e os seus ouvidos estão atentos para ouvir o seu clamor por socorro. Os ouvidos de Deus estão o quê? Atento. A Bíblia diz dia e noite. Deus, ele não dorme, Deus, ele não cochila, é dia e noite, atento para ouvir a sua oração, aleluia. E eu tenho uma notícia para te dar: em 7 bilhões de pessoas que tem no mundo inteiro, ele jamais confunde a sua voz, aleluia. Continue orando. Bate no ombro do seu irmão assim e diz assim: continue orando, que ele está atento para ouvir o seu clamor. E tudo que você tem orado, tudo que você tem pedido, Deus, ele pode te conceder, custa o tempo que custar, aleluia. E muitas vezes pode ser esta noite, que tudo aquilo que você tem orado durante um mês inteiro, ou muitas vezes durante um ano inteiro, ou muitas vezes de toda a sua vida cristã, Deus, ele pode conceder para você nesta noite, aleluia. Fala assim para o seu irmão assim: porque Deus é fiel. Tudo que você tem pedido em oração, Deus, ele vai te conceder, aleluia. Eliseu, ele pediu porção dobrada e Deus deu para ele, aleluia. Salomão, ele pediu sabedoria e a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio dessa terra. Bartimeu, ele pediu que recuperasse a visão. A Bíblia diz que no mesmo instante, que não foi um dia depois, ou uma semana depois, ou um mês depois, ou um ano depois, a Bíblia diz que no mesmo instante ele recuperou a visão. Eu não sei o que você tem pedido, igreja. A mulher do fluxo de sangue, ela pediu cura, aleluia, e ela foi curada, aleluia. O que eu quero te dizer, igreja, ei, continue orando, porque a sua oração não é em vão, aleluia. Continue determinando dentro do teu lar. Sabe por quê? Porque você é uma autoridade sobre ele, você é uma autoridade sobre a sua família. Ei, coloque a sua família na presença de Deus em suas orações, aleluia. Ei, que Deus vai guardar. Sabe por quê, igreja? Porque Abraão, ele pediu para Deus guardar a família dele, e ele orou a isso, aleluia. Ei, e pela oração de Abraão, Deus guardou a família dele toda. Fala assim para o seu irmão: Deus continua no controle. Tudo que você pedires em oração e credes, vocês vão receber, aleluia. A Bíblia diz lá em João 14:13, que tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Você não entendeu, igreja? Jesus disse: tudo que pedir em meu nome, eu farei. Toca no seu irmão assim. Por que tem duvidaste do poder de Deus? Fala para ele. Por que você tem duvidado do poder de Deus sobre a sua vida? Jesus está dizendo que tudo que pedires, ele fará.
Não deixe o inimigo penetrar na sua mente. Por isso que a Bíblia diz, igreja, que colocar lá em Efésios, a Bíblia diz: colocais o capacete da salvação, aleluia. Porque quando você coloca, o inimigo não penetra sobre a sua mente, e ele não tem poder sobre você. E peça a Deus em oração: Senhor, deixa os meus ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz. Ah, pastor, como assim? Ei, tinha 12 dentro do barco. Fala para o seu irmão: tinha 12 dentro do barco. O único que reconheceu a voz de Jesus foi Pedro. Tinha 12 dentro do barco. O único que reconheceu a voz de Jesus foi Pedro. Senão os 12, se tivesse reconhecido a voz de Jesus, os 12 tinham caminhado sobre as águas. Mas Pedro ouviu e falou: Senhor. Ele ouviu, muitas vezes ele ouviu pela primeira vez, e Jesus disse: sou eu, não temas. Ele falou: mas será que é o Senhor? Fala: Senhor, diga mais uma vez aí, porque se for o Senhor, eu vou. Ei, se Deus mandou você fazer, igreja, faça. Não tenha dúvida no seu coração. Se Deus, Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. E quando Jesus diz assim: Pedro, sou eu, Ele falou: então segura que eu vou, Senhor, aleluia. Porque eu acredito em Ti, porque eu confio em Ti, aleluia. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, igreja, nós conseguimos o impossível. E quando conseguimos o impossível, o inimigo ele faz de tudo, igreja, para que eu e você saia do propósito. A Bíblia diz que ele prestou atenção no vento. O foco dele era quem? O foco dele era quem? Qual é o seu foco hoje? Qual é o seu foco hoje? Fala: Jesus. Qual é o seu foco hoje? E quando ele reparou no vento, ele tirou o foco de Jesus. O que eu quero te dizer, igreja: ei, se o seu foco for Jesus, o levita não precisa cantar bem. Se o seu foco for Jesus, o irmão não precisa dar a paz do Senhor para você. Se o seu foco for Jesus, você não precisa do irmão estar mandando mensagem para você todos os dias. Se o seu foco for Jesus, nada vai te tirar da presença dele. E quando Pedro ele repara, porque o inimigo ele quer fazer de tudo para tirar o seu foco, igreja. O inimigo ele quer dividir, mas a Bíblia diz que casa dividida ela não vai prevalecer. E quando Pedro foca em Jesus, ele caminha sobre as águas. Fala para o seu irmão: quando você foca em Jesus, você consegue o impossível. Até hoje ninguém mais andou sobre as águas. A única pessoa que você viu falar que andou sobre as águas foi Jesus e Pedro. Ainda alguns pregadores dizem que Pedro é um homem de pouca fé. Pedro era um homem de muita fé, porque ele sabia quem era Jesus. Porque quando Jesus perguntou, já preguei aqui, quando Jesus perguntou: quem eles dizem que eu sou? Os discípulos falaram assim: Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, e os outros? Outros falam que o Senhor é Eliseu, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é um dos profetas. Mas Jesus disse: mas vocês que andam comigo, vocês que estão aqui dentro, e vocês, quem que eu sou? Pedro levantou e disse: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Porque Pedro sabia quem ele era. Nós temos que saber quem é Jesus, igreja. Nós temos que ter discernimento da voz dele. Porque as suas orações elas são respondidas, igreja. Mas se você não tiver discernimento para saber quem está falando com você, você vai passar batido. E Pedro, quando ele ouve Jesus, ele caminha sobre as águas. Pedro, desde o momento que ele conheceu Jesus, algo queimou no coração dele diferente.
A primeira vez que Pedro viu Jesus, igreja, foi na noite mais frustrante da vida dele. A Bíblia diz que ele tinha se esforçado a noite inteira. Eu não sei qual tem sido o seu esforço, igreja. Eu não sei se o seu esforço tem sido a sua família. Eu não sei se o seu esforço tem sido no seu trabalho. Eu não sei se o seu esforço tem sido permanecer para que o seu ministério se cumpra. Mas a Bíblia diz que quando Pedro, a primeira vez que ele viu Jesus, Jesus entrou no barco, ele tinha pescado a noite inteira e não tinha pegado nada. Jesus falou para ele assim: lança a rede, Pedro. Ele falou: Senhor, eu sou pescador há muito tempo. Senhor, eu pesco desde criança. Eu creio que ele pensou, ele não falou, perdão. Eu nasci pescando aqui, Senhor. Mas aí vem um mistério. Mas o Senhor está mandando. Eu vou lançar as redes. E quando ele lança a rede, que ele ouve e obedece, a Bíblia diz que ele fez a maior pesca da sua vida. O que eu quero te dizer, igreja? Muitas vezes você vem lutando há muito tempo. E muitas vezes parece que está mais distante. Mas eu quero te dizer esta noite, igreja, que todos os dias que você vem orando, todo esse tempo que você vem orando, Deus ele só tem acolhido. Mas vai ter um momento que Deus ele vai abrir e derramar todas as bênçãos sobre a sua cabeça. Por isso que a Bíblia diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia! Então creia no Senhor, creia nesse Deus que você conhece, nesse Deus que você tem orado há muito tempo, aleluia. Mesmo, igreja, que aos seus olhos, mesmo que ao seu redor seja impossível, continue orando. Muitas vezes, igreja, nos achamos tão pequenino diante de Deus. Mas fala assim, verdadeiramente, fala assim para o seu irmão: nós somos. Nós achamos tão pequeno diante de Deus. Mas Deus ele olha para você e te vê tão grande. Deus ele olha para você, porque a Bíblia diz que Deus ele nos olha e diz que nós somos a menina dos olhos dele, aleluia. Fala assim para o seu irmão: todos os membros do seu corpo é importante, mas os seus olhos são tudo aquilo que você contempla. Você não entendeu, igreja? Deus ele te trata como a menina dos olhos dele. É através dos seus olhos que você vê tudo aquilo que você contempla. Deus ele te vê como um vencedor. Deus ele não olha para você e te vê como um fracassado, como um derrotado. Deus ele olha para você e vê você como um vencedor, aleluia. Deus ele olha para você e vê você como um canal de bênção, aleluia. Deus ele olha para você e vê o que você pode ser e o que você pode fazer sendo movido pelo Espírito Santo dele, aleluia. Ei, Deus confia em você, Deus acredita no seu potencial. Olha para o seu irmão e diz assim, ó: você precisa confiar em Deus. Agora bata no ombro dele. Acredita em você. Fala para ele: acredita. Acredita em você. Fala para ele, olha no olho dele e diz assim, ó: você tem potencial. Você tem potencial, igreja. Você não está aqui por acaso. Deus ele não te escolheu à toa. O Deus ele não se enganou ao te escolher. Porque ele te conhece. Ele conhece até onde você pode chegar. E você pode chegar além daquilo que você imagina. Além daquilo
que você pensa, além daquilo que você tem orado, porque Deus, Ele sempre nos surpreende. Mas para isso você tem que acreditar em você, para isso você tem que confiar em Deus. Isso significa que você está além do seu problema, você está além dessa tempestade, você está além desse problema, você está além dessa guerra. Sabe por quê, igreja? Porque a Bíblia diz, Deus, Ele diz que Ele está diante de nós, aleluia. Ele está à sua frente, como um escudo. Quem aqui já viu um escudo? Quem aqui? O escudo, você coloca o escudo, né? Quando alguém joga algo em você, o escudo sente. Ele pode te empurrar, mas não te atinge. Você não entendeu, igreja? Deus, Ele está diante de ti como um escudo, aleluia. O que eu quero te dizer, que esse problema não vai te atingir, aleluia. Que esse problema não vai te afetar, aleluia. Porque com Deus, igreja, a vitória é certa. Confia no Senhor, acredite nele, todas as coisas cooperam para o bem. E Deus, Ele te traz aqui esta noite, para te dizer, que a sua maior ferramenta, é a sua oração. Que a sua maior arma, é a sua oração. Porque todos aqueles que dobraram o joelho, e oraram a Deus, Deus contemplou sobre a vida dele. Se coloque de pé, que eu vou orar pela sua vida. Quem aqui, igreja? Fala, pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas parece que Deus, Ele não ouve as minhas orações. Quem aqui já sentiu isso ou está sentindo isso? Ninguém? Aleluia, glória a Deus. Todo mundo está com ouvido sensível à voz de Deus. Eu já senti, igreja. Já teve momento de eu orar a Deus, e parecia que as minhas orações estavam distantes, parecia que as minhas orações não passavam da minha cabeça. E o inimigo até coloca isso na nossa mente. Muitas vezes o inimigo, ele coloca que muitas vezes você não é digno de ouvir a voz de Deus. Quem aqui já sentiu isso, igreja? Quem aqui tem orado por um milagre? Quem aqui tem orado por um milagre? Quem aqui tem orado pela libertação do ente querido? Quem aqui? Quem aqui tem orado pela família se converter? Quem aqui? Quem aqui tem orado para Deus agir sobre a vida dele ministerial? Quem aqui? Aleluia. Quem aqui tem orado, fala, Senhor, eu já tentei de todas as formas, do meu jeito, mas hoje eu vou fazer do seu jeito, segundo a sua vontade. Quem aqui quer fazer esse propósito? Quem levantou a mão, vem até aqui à frente. Não tenha medo, pode vir até aqui à frente. Aleluia. 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 Eu estou chamando a pastora Rose aqui na frente. Cadê o óleo de unção? Está aqui. Vamos fazer um ato profético aqui essa noite, igreja. Pastora Aninha, ajudar a pastora Roseli. Aleluia. Diácono, ajuda também, fazendo um favor.
Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Os irmãos vão estar louvando, igreja. Faça desse louvor a sua oração. Se você conhecer esse louvor, ajuda os levitas do Senhor. O poder de Deus está sobre este lugar, igreja. Não porque nós estamos aqui, não, porque Ele é misericordioso. E a Bíblia diz, Ele te faz uma promessa: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele estará. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Ele está aqui para ouvir o teu clamor nesta noite. A minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Ele te trouxe aqui essa noite. Eu mergulho Ele te trouxe aqui esta noite para dizer a você: eu me rasgo, continue orando, continue clamando. Aleluia. Porque o poder está sobre a oração. Aleluia. na minha ardente. Ei! Mas peço que muitos podem dizer não, aleluia, mas a última palavra vem do Senhor, aleluia. Pelo fogo, não temerei na tua fumaça. Aos seus olhos pode ser impossível, mas para Ele, ei, para Ele, nada é impossível, aleluia. Não sei mais viver. Passar pelo fogo. Ei, deserto não é moradia de cristão, aleluia. De glórias, eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. Aleluia. Já pisou santo dos santos em outro lugar. Aleluia. Sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Ei, coloque todas as suas necessidades diante dele, aleluia. Santo dos santos em outro lugar. Não sabe. Ele te fez para ser vencedor, aleluia. onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, o teu filho, apresento, Senhor, a tua filha, Pai. Eu não sei qual é a necessidade, Pai. Eu não sei, Senhor, o que ele tem orado, eu não sei o que ela tem orado. Mas o Senhor nos trouxe aqui esta noite para falar aos nossos corações que os seus ouvidos estão atentos, Senhor. Então
Eu te peço em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que tudo aquilo que pedimos em nome do teu Filho, o Senhor vai nos conceder. Então entra, Pai, entra com providência, Senhor. Entra, Senhor, com providência sobre a oração, Senhor, do teu filho, sobre a oração, Senhor, da tua filha nesta noite. Tudo aquilo que ela tem clamado, tudo aquilo que ele tem clamado a ti, Senhor, eu te peço, Senhor, que conceda, Pai, para que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado, para que o teu nome, Senhor, venha ser exaltado entre nós, para que cada um, Senhor, possa dar testemunho, Pai, testemunho do milagre que o Senhor fez, da bênção que o Senhor concedeu, da nova história que o Senhor escreveu, Pai. Eu te peço, Senhor, toca onde a medicina não alcança, Senhor. Toca onde o homem não toca onde o homem não pode tocar, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, aleluia. E nós cremos que nada é impossível para ti, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama a sua brisa, Senhor, sobre este lugar. Toca em pessoas agora, Senhor. Toca, Senhor. Vai tocando agora, Senhor. Vai tocando. Vai curando. Vai tirando, Senhor, toda dor alojada sobre a coluna, toda dor alojada sobre o joelho, toda dor alojada sobre os ombros, Senhor. Todas dores alojadas sobre os tornozelos, Senhor. Vai tocando agora. Vai curando pessoas, Senhor, neste lugar. Vai curando agora, Senhor. Toda surdez, Senhor, que seja curada agora, Senhor. Toque sobre as cordas, Senhor. Cura, Senhor. Que nós cremos que o mesmo Jesus que operou milagres há 2000 anos atrás é o mesmo que está aqui hoje, Senhor. Então conceda milagres, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. E te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você pode levantar sua mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. E aplaude o Senhor. Porque Ele é digno de toda honra, glória e de todo louvor. Amém. Tem alguém aqui, igreja? Tem alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor como único Salvador da sua vida? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui, igreja? Pastor, através da palavra, através da oração, pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor nesta noite. Tem alguém aqui que quer reconciliar com o Senhor? Tem alguém, igreja? Pode tomar o teu assento, pode tomar o teu assento. Ninguém? Aleluia. Eu fiz o apelo porque eu senti no coração, tá? Deus, Ele plantou no meu coração. Se tem alguém aqui, igreja, simplesmente levanta a sua mão, não tenha vergonha. Sabe por que não podemos ter vergonha, igreja? Lá em João capítulo 12, versículo 47, ele diz assim, ó: aquele que ouve a minha palavra e não obedece, eu não julgo. Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Essas são palavras que saíram da boca de Jesus. Não tem ninguém aqui que pode te julgar. Amém? Tem alguém? Não tem? Amém? Então vamos passar para a ceia do Senhor. Vamos, quem nos visita essa noite, esse é o momento que iríamos terminar o culto, mas pela ceia, tá, nós vamos passar mais um pouquinho. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo de número 23, a prosseguir. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Agora eu gostaria que a igreja se colocasse em pé, amém? Descansar um pouquinho, agora fica de pé de novo. Amém? Glória a Deus. Amém? Não é o meu não, é o de alguém. É esse aí, né? Bota ele mais para trás. Ele só vira para você. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. É o meu. Esse aí? Amém? E diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse:
Este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma o pão e beba o cálice. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui com o pão, tá? Estamos aqui com o vinho, o suco de uva, tá? A palavra vinho, ela tem dois significados no hebreu, tá? Ela tem suco de uva fermentado e suco de uva não fermentado, tá, igreja? Então assim, pastor, eu posso tomar vinho? Igreja, o apóstolo Paulo, ele disse assim: é melhor que permaneça sóbrio, tá? Aí algumas pessoas, elas dizem, elas vêm nos confrontar e dizem assim: ah, mas Jesus transformou a água em vinho. Só que o vinho que Jesus transformou, ele não foi fermentado. Sabe por quê, igreja? Porque o fermento na Bíblia é pecado. Por isso que até o pão, que quando Jesus ele foi repartir ali a ceia, quando Jesus foi cear, é um pão sírio, um pão sem fermento. Então Jesus jamais iria colocar na presença algo que não contemplasse o coração de Deus. Amém? Então vamos consagrar o pão, a qual nesse momento simboliza o corpo de Jesus, que foi rasgado e transpassado na cruz do Calvário, e logo após estaremos consagrando o suco de uva. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, te apresentamos, Senhor, o pão nesta noite, a qual o Senhor simboliza, Senhor, o teu corpo, que foi rasgado e transpassado na cruz do Calvário, por remissão, Senhor, dos nossos pecados. Então nós te apresentamos e consagramos, Senhor, em teu nome, é o que nós te pedimos nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos também o suco de uva, a qual nesta noite simboliza, Senhor, o teu sangue, que foi todo, Senhor, derramado sobre aquela cruz. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que ele nos lava, que nos purifica, que nos torna, Senhor, mais alvo que a neve. Então nós consagramos, Senhor, em teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pode fazer uma fila aqui ao meio e vamos participar. Mostra tua cruz, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça e pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que preparam para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém? Pode participar? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Repita assim comigo: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Pode participar? Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer, Deus, por entregar o teu único filho, Senhor, por nós. Queremos te agradecer, Senhor, por não ter olhado, Senhor, não olhar nossas falhas, nossos erros, Senhor. E mesmo assim, mesmo nós sendo falhos, o Senhor entregou o teu filho, Pai, o teu único filho. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, por se despir, Senhor, da tua glória, Senhor, e ter vivido, Senhor, como homem, sentido dor como homem, sentido vontade como homem, e por ser obediente até o último momento, porque o Senhor orou 3 vezes dizendo: Pai, se for da tua vontade, afaste-se de mim esse cálice. Queremos te agradecer, Senhor, porque te despiro, Senhor, te colocaram, Senhor, uma coroa de espinhos, Senhor, cravaram sobre os seus pés pregos de mais ou menos 16 centímetros, Senhor, te transpassaram, Senhor, e o Senhor derramou todo o seu sangue, Senhor, para nos lavar, para nos purificar. E o Senhor disse: Pai, perdoais, eles não sabem o que eles fazem. Mas o Senhor olhou e disse: Abba, Pai, está consumado, aleluia. E quando a Bíblia diz que o Senhor disse: está consumado, o véu se rasgou, aleluia, e nós temos livre acesso ao Pai. Queremos te agradecer, Senhor Jesus. Queremos te agradecer por ter derramado todo o teu sangue sobre aquela cruz, porque aquela cruz não era tua, aquela cruz era nossa. Queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Levanta a sua mão bem alto, igreja, e aplauda o Senhor. Pedir o pastor Elton tá orando ao término do culto, amém? Amém, igreja? Aleluia! Deus é bom e a sua benignidade é eterna. Estenda suas mãos aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, apresentamos diante do teu trono, Senhor, diante do teu altar, a cada pedido, Senhor, que está dentro desta caixa, Senhor, que venha se cumprir, Pai, conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Que a cada pedido, Senhor, que aqui está escrito, Senhor, que o Senhor entra, Pai, com provisão sobre a vida do meu amado irmão e irmã, derrama sobre a vida dele, Pai, graça, poder, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos e acreditamos, ó Pai, que o Senhor vai fazer sobre a vida de todos, Pai,
em nome de Jesus. Aleluia. Também clamamos ao Senhor pelos nossos alvos de 2025, Senhor, que alguns já foram alcançados, ó Pai, mas nós cremos que ainda falta muito, Senhor, e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos encorajando, Senhor, a continuar trabalhando para o Teu reino neste lugar, meu Pai, em nome de Jesus. Nesse instante eu peço, Senhor, leva-nos, Senhor, em santidade para os nossos lares, nos guardando, Pai, de todo mal, de todo laço do passarinheiro, de todo homem sanguinário, Pai, em nome de Jesus, que caia, Senhor, nesse instante, todo o levantar do inimigo contra as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá-nos, Senhor, uma semana abençoada com a Tua presença, a Tua graça e o Teu poder sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do doce Espírito Santo esteja sobre a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém, em nome de Jesus. Não saia sem dar uns 10 abraços dizendo: a tua vitória é a minha vitória, em nome de Jesus. Amém, amados?